Pré-diabetes. 5 chaves importantes que você deve conhecer. Assim como ocorre com a diabetes, a pré-diabetes pode não apresentar sintomas claros. Portanto, devemos realizar exames regulares para poder detectá-la o quanto antes. Ter pré-diabetes significa que os níveis de glicose estão mais altos do que o normal, mas não o bastante para que o paciente seja diagnosticado com a doença. Todos ouvimos falar ou conhecemos em primeira mão o que é a diabetes tipo 2. Estamos diante de uma doença grave, que muitos consideram ser uma epidemia mundial. Trata-se de um problema em que o corpo perde sua capacidade de controlar os níveis de açúcar e em que a sintomatologia pode tardar bastante em dar pistas claras sobre a própria doença. É aí que nossos médicos se tornam protagonistas. São eles que devem estar a par de todos esses indicadores de risco que podem nos predispor de modo particular a essa doença. Assim, se nosso médico nos diagnosticou com pré-diabetes, existe um risco considerável de sofrermos com a diabetes tipo 2, assim como a de desenvolver problemas cardíacos, e de sofrer com o maior risco de ter acidentes vasculares cerebrais, o famoso AVC. Não é por qualquer coisa. Estamos diante de uma realidade séria, que é necessário conhecer e controlar. Cuidado, o excesso de açúcar no sangue é um problema muito grave. É possível que nos tenham diagnosticado com pré-diabetes. Isso significa que temos 100% de chance de desenvolvê-la. A resposta é não. Há um risco, mas não uma correlação direta. Significa, acima de tudo, que é necessário tomar medidas, seguir as indicações médicas e nos submetermos a controles periódicos. No entanto, o problema de tudo isso é que, geralmente, nem a pré-diabetes e nem a diabetes apresentam sintomas evidentes. Mas cuidado, porque os efeitos no caso de não receber um diagnóstico podem ser muito graves. A diabetes eleva o risco de sofrer obstruções arteriais, que podem dar lugar a acidentes vasculares cerebrais e ataques cardíacos. Os altos níveis de glicose também causam danos aos nervos, dores nas pernas e inchaço. Os capilares da retina também podem ser afetados. Podemos sofrer de cegueira. Também não podemos nos esquecer dos rins, muito sensíveis aos danos causados pelos altos níveis de açúcar do sangue, até o ponto de podermos sofrer de insuficiência renal. Por sua vez, um nível elevado de açúcar no sangue altera o funcionamento dos glóbulos brancos, de modo que o sistema imunológico se enfraquece e ficamos mais vulneráveis às doenças. Quem tem um risco maior de sofrer de pré-diabetes? Pessoas com antecedentes familiares de diabetes. Pacientes com sobrepeso. Pessoas com mais de 45 anos que tenham uma dieta inadequada. Mulheres que apresentaram diabetes durante a gravidez. Pessoas com gordura abdominal. Pessoas sedentárias. Ter ovários policísticos é um fator que, às vezes, determina o aparecimento da diabetes. Que sintomas a pré-diabetes pode ter? Assim como assinalamos anteriormente, um dos fatos mais problemáticos da diabetes e da pré-diabetes é que levam anos para apresentar uma sintomatologia clara. São os médicos quem, em função de nosso histórico e características, irão ver, através de exames periódicos, se já aparece esse nível elevado de açúcar no sangue, que nos alerta sobre a pré-diabetes. No entanto, podemos nos lembrar sempre destes tipos de sintomas. Doenças constantes. Sentir muita sede, cansaço, aumento da vontade de urinar. Como podemos ver, são sintomas difusos e muito gerais.
Não são sintomas graves, que podem interferir em nosso dia a dia de modo a chamar nossa atenção. O mais importante é não esquecer nossos exames periódicos. Quais exames devo fazer para saber se tenho pré-diabetes? Glicemia de jejum é o exame mais comum. Baseia-se numa simples análise do sangue, na qual são medidos nossos níveis de glicose após termos passado, no mínimo, 8 horas sem comer. Se nossos níveis estão entre os 100 e os 125 mg por decilitro, miligramas decilitros, considera-se que já existe pré-diabetes. O outro exame se baseia na tolerância à glicose. Nele, devemos tomar uma bebida que tenha glicose para, 2 horas mais tarde, realizar outro exame de sangue, em que será analisado como nosso organismo a processa. Se o nível de glicose está entre 140 mg decilitros e 200 mg decilitros, este também é um sinal de pré-diabetes. Como podemos reverter a pré-diabetes? Se mudarmos nossos hábitos de vida e seguirmos os conselhos de nossos médicos, podemos prevenir ou retardar de maneira notável o aparecimento da diabetes. Para conseguir isso, devemos pôr em prática as seguintes mudanças. Baseie sua alimentação na dieta mediterrânea. Óleos vegetais, oleaginosas, legumes, frutas frescas. Cuide do seu peso. Faça exercícios moderados. Aumente seus níveis de vitamina D. Para concluir, está em nossas mãos evitar o avanço da pré-diabetes e o posterior desenvolvimento da diabetes. É o momento de começar a cuidar melhor de nós mesmos.